Médios, médios de efeitos físicos, pessoas elétricas, médios sensitivos ou impressionáveis, médios sonâmbulos, médios curadores, médios pneumatógrafos. 159. Toda pessoa que sente a influência de espíritos, em qualquer grau de intensidade, é um médium. Essa faculdade é inerente ao homem, e por isso, não é de modo algum um privilégio exclusivo, e são poucas as pessoas que não as têm. Pode-se dizer, então, que todo mundo é mais ou menos médium. Entretanto, essa qualificação não se aplica senão àqueles cuja faculdade mediúnica é nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médios têm, geralmente, uma aptidão especial para cada ordem de fenômeno, que apresentam tantas variedades quantas as espécies de manifestações. As principais são médios de efeitos físicos, médios sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. 160. Os médios de efeitos físicos estão mais especialmente aptos a produzir fenômenos materiais, tais como os movimentos de corpos inertes, os ruídos, etc. Pode-se dividi-los em médios facultativos e médiuns involuntários. Os médios facultativos são aqueles que têm consciência de seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato de sua vontade. Essa faculdade, inerente à espécie humana, como já tivemos ocasião de dizer, está longe de existir entre todos no mesmo grau. Mas, se há poucas pessoas entre as quais seja absolutamente nula, aquelas que estão aptas a produzir grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados no espaço, o transporte e, sobretudo, as aparições são mais raras ainda. Os efeitos mais simples são a rotação de objetos, de golpes ou pancadas dadas pelo movimento desse objeto ou no interior da própria substância. Sem dar importância demasiada a esses fenômenos, também é bom não os negligenciar. Podem dar lugar a observações interessantes e ajudar a convicção. Note-se que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe entre aqueles que têm meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita ou a palavra. Geralmente a faculdade diminui em um sentido à medida que se desenvolve em outro. 161. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce sem querer. Não têm nenhuma consciência de seu poder e, muitas vezes, o que se passa de anormal em torno deles não lhes parece nada extraordinário. Isso faz parte deles, como as pessoas dotadas da segunda visão e que nem suspeitam disso. Essas pessoas são dignas de observação, e não se deve negligenciar de recolher e estudar os fatos desse gênero que chegam ao nosso conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e muitas vezes entre crianças bem pequenas. Esta faculdade não é, de modo algum, por si mesma, o indício de um estado patológico, porque não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui está doente, isso vem de uma causa estranha. Assim, os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la desaparecer. Pode ser consecutiva, em certos casos, de uma fraqueza orgânica, mas não é a causa eficiente. Não seria razoável, então, inquietar-se com ela do ponto de vista da saúde. O inconveniente viria se a pessoa, tornando-se médium facultativo, fizesse dessa faculdade uso abusivo. Nesse caso, ela teria emissão demasiado abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. 162. A razão se revolta à ideia das torturas morais e físicas às quais a ciência submeteu algumas vezes seres fracos e delicados, a fim de se assegurar que não havia trapaça da parte deles. Essas experimentações, muitas vezes feitas com más intenções, são sempre prejudiciais aos organismos sensíveis. Isso poderia resultar em graves desordens no organismo. Fazer tais provas é brincar com a vida. O observador de boa-fé não tem necessidade do emprego desses meios. Aquele que está familiarizado com essas espécies de fenômenos sabe que eles pertencem mais à ordem moral que física, e que em vão se procurará a solução nas nossas ciências exatas. Por isso mesmo que esses fenômenos pertencem à ordem moral, deve-se evitar com o maior cuidado tudo o que pode excitar a imaginação. Sabe-se dos acidentes que o medo pode ocasionar e haveria menos imprudência se conhecêssemos todos os casos de loucura e neuroses que têm origem nos contos de lobisomem e bicho-papão. Então, o que aconteceria se estivessem convencidos de que se trata do diabo? Aqueles que acreditam em tais ideias não sabem a responsabilidade que assumem, eles podem matar. Ora, o perigo não é só pelo doente, é também para aqueles que o rodeiam.
que podem ficar apavorados pelo pensamento de que sua casa se tornou um depósito de demônios. É essa crença funesta que causou tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Com um pouco mais de discernimento, entretanto, se compreenderia que, queimando os corpos considerados possuídos pelo diabo, não se queimavam o diabo. Desde que se queria ficar livre do diabo, era ele que deviam matar. A doutrina espírita, nos esclarecendo sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, dá nessa crença o golpe de misericórdia. Então, longe de fazer nascer essa ideia, deve-se como um dever de moralidade e de humanidade, combatê-la onde exista. O que é necessário fazer, quando uma faculdade semelhante se desenvolve espontaneamente num indivíduo, é deixar o fenômeno seguir seu curso natural. A natureza é mais prudente que os homens. A providência tem seus planos e a mais humilde criatura pode ser um instrumento dos maiores desígnios. Mas é necessário convir que esse fenômeno adquire algumas vezes proporções fatigantes e importunas para todos. Em todos esses casos, eis o que fazer. Manifestações físicas espontâneas. Já demos alguns conselhos sobre o assunto, dizendo que é necessário entrar em contato com o espírito para saber o que ele quer. O meio seguinte tem como base a observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de ordem inferior e que se pode dominar pela ascendência moral. É essa ascendência que é necessário adquirir. Para obter essa ascendência, é necessário passar de médium natural para médium facultativo. Produz-se, então, um efeito parecido àquele que tem lugar no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa, geralmente, quando é substituído pelo sonambulismo magnético. Não se extingue a faculdade emancipadora da alma, apenas se dá a ela outro curso. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em lugar de entravar os fenômenos, o que raramente se consegue e que apresenta perigos, é preciso exercitar o médium a produzi-los à sua vontade se impondo ao espírito. Por esse meio o médium consegue dominá-lo e de um dominador algumas vezes tirânico faz um ser subordinado e frequentemente muito dócil. Um fato digno de nota e justificado pela experiência é que em caso semelhante uma criança tem tanta ou mais autoridade que um adulto. Nova prova que vem em apoio do ponto principal da doutrina, que o espírito só é criança no corpo e que tem em si um desenvolvimento anterior à sua encarnação atual, desenvolvimento que lhe dá ascendência sobre espíritos que lhe são inferiores. Nota: um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, pela variedade e estranheza do fenômeno, é, sem dúvida, aquele que teve lugar em 1852, no Palatinado, Baviera Renana, em Bergsaber, perto de Wissemburg. É tanto mais digno de nota porque reúne, mais ou menos e na mesma pessoa, todos os gêneros de manifestações espontâneas: algazarra a agitar a casa, movimentação dos móveis, objetos lançados ao longe por mão invisível, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons pelo ar, instrumentos tocando sozinhos, comunicações inteligentes, etc. E o que não é de pouca importância, a constatação desses fatos durante quase 2 anos, por inúmeras testemunhas oculares dignas de fé por seu saber e sua posição social. O relato autêntico foi publicado na época em muitos jornais alemães e, notadamente, numa brochura hoje esgotada e muito rara. A tradução completa acha-se na Revista Espírita de 1858, com os comentários e explicações necessários. Segundo sabemos, é a única publicação francesa que foi feita. Além do interesse que esses fenômenos despertam, são muito instrutivos do ponto de vista do estudo prático do espiritismo. A moralização do espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experiente, se o médium não está em estado de fazê-lo, é um meio muito eficaz. Mais tarde voltaremos ao assunto. 163 é a essa categoria de médios que parecem pertencer às pessoas dotadas de uma certa dose de eletricidade natural, verdadeiras pilhas humanas, produzindo pelo simples contato todos os efeitos da atração e da repulsão. Entretanto, é errado olhá-los como médios, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso do qual falamos, experiências concludentes provaram que a eletricidade é o único agente desses fenômenos. Essa faculdade bizarra, que quase se pode chamar de uma enfermidade, pode se aliar à mediunidade, como se pode ver na história do espírito batedor de Bergsaber, mas, às vezes, ela é completamente independente. Assim, como dissemos, a única prova da intervenção de espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Desde que esse caráter não exista, pode-se atribuí-los a uma causa puramente física. A questão é saber se as pessoas elétricas teriam aptidão maior para se tornar médios de efeitos físicos.
Acreditamos nisso, mas seria resultado de experiência. Médios sensitivos ou impressionáveis. 164. Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença de espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de toque na pele, nos membros, que elas próprias não sabem o que seja. Essa variedade não tem caráter bem definido, todos os médiuns são necessariamente impressionáveis. A impressionabilidade é assim mais uma qualidade geral que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Ela difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual não pode ser confundida, porque há pessoas que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos a presença de espíritos, como outras bem sensíveis que nada percebem. Essa faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir uma tal sutileza que aquele que dela é dotado reconhece, não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas sua individualidade, como o cego reconhece não sei como a aproximação de tal ou tal pessoa. Assim torna-se, em relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito faz sempre uma impressão boa e agradável. A de um mau, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável. Tem como que um cheiro de impureza. Médios auditivos. 165. Eles ouvem a voz dos espíritos. É o que dissemos falando da pneumatofonia. Algumas vezes trata-se de uma voz íntima falando no interior da mente, outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta como aquela de uma pessoa viva. Os médios auditivos podem assim entrar em conversação com os espíritos. Assim que têm o hábito de se comunicar com certos espíritos, eles os reconhecem imediatamente pelo tom de voz. Quando não se é dotado dessa faculdade, pode-se igualmente comunicar com o espírito por intermédio de um médium auditivo que faz o papel de intérprete. Essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve bons espíritos ou apenas os que ele evoca. Não é a mesma coisa quando um mau espírito se apega a ele e o faz ouvir a cada instante coisas desagradáveis e muitas vezes inconvenientes. Médios falantes. 166. Os médios audientes que só transmitem o que ouvem não são, propriamente, médios falantes. Estes últimos, muito frequentemente, não ouvem nada. Neles, o espírito age sobre os órgãos da palavra como age sobre a mão dos médios escreventes. Querendo se comunicar, o espírito se serve do órgão que é mais flexível no médium. De um, empresta a mão, de outro, a palavra, de um terceiro, a audição. O médium falante se exprime, geralmente, sem ter consciência do que diz, com frequência diz coisas completamente fora de suas ideias habituais, de seus conhecimentos e mesmo do alcance de sua inteligência. Ainda que esteja perfeitamente acordado e no estado normal, raramente conserva a lembrança do que diz. Resumindo, a palavra dele é um instrumento de que o espírito se serve, e com a qual uma pessoa estranha pode entrar em comunicação, como se faz no caso de um médium audiente. A passividade do médium falante não é sempre tão completa, alguns têm intuição do que dizem no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos ao assunto quando trataremos dos médiuns intuitivos. Médios videntes. 167. Os médios videntes têm a faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam dessa faculdade no estado normal, enquanto estão perfeitamente acordados, guardando lembrança exata deles. Outros só no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Essa faculdade raramente é permanente. É quase sempre o efeito de uma crise momentânea e passageira. Pode-se colocar na categoria de médium vidente todas as pessoas dotadas da segunda visão. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, os médios videntes. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6º, Manifestações Visuais. O médium vidente julga ver com os olhos, como aqueles que têm a dupla visão, mas, na realidade, é a alma que vê. É por isso que esses médios veem tão bem com os olhos abertos como com os olhos fechados, de onde se conclui que um cego pode ver espíritos como aquele que tem a vista intacta. Sobre esse ponto há um estudo interessante a fazer, é saber se essa faculdade é mais frequente entre os cegos. Os espíritos que foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham a percepção de certos objetos pela alma, e que não estavam mergulhados na obscuridade total. 168. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, principalmente no momento da morte de pessoas que se amou ou conheceu e que vieram avisar que não são mais deste mundo. Há numerosos exemplos de fatos desse gênero, sem falar das visões durante o sono. Outras vezes, são parentes ou amigos, ainda que mortos há mais ou menos tempo, aparecem,
seja para avisar de um perigo, seja para dar um conselho ou pedir um serviço. O serviço que um espírito pode reclamar está geralmente no cumprimento de uma coisa que ele não pode fazer em vida, no socorro das preces. Essas aparições são fatos isolados que têm sempre um caráter individual e pessoal, e não constituem uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, ao menos muito frequente de ver espíritos, mesmo os estranhos. É essa faculdade que constitui, propriamente falando, os médios videntes. Entre os médios videntes, há os que só veem os que evocam e dos quais podem fazer uma descrição com minuciosa exatidão. Descrevem os menores detalhes de seus gestos, a expressão da fisionomia, os traços do rosto, as roupas e até os sentimentos dos quais parecem animados. Há outros entre os quais essa faculdade é ainda mais geral. Vê em toda a população espírita ambiente ir vir e, poderíamos dizer, entregue a seus afazeres. 169. Certa noite, assistimos à representação da ópera Oberon com um médium vidente muito bom. Havia na sala um grande número de lugares vazios, mas dos quais muitos estavam ocupados por espíritos que tinham o ar de tomar parte no espetáculo. Alguns iam para perto dos espectadores e pareciam escutar sua conversação. No palco se passava uma outra cena. Atrás dos atores, muitos espíritos de humor jovial se divertiam em contracená-los, imitando seus gestos de uma maneira grotesca. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e fazer esforços para lhes dar energia. Um deles estava constantemente perto de uma das principais cantoras. Acreditamos que suas intenções eram um tanto levianas. Nós o chamamos após o encerramento do ato. Ele veio a nós e reprovou com alguma severidade nosso julgamento temerário. Não sou o que vocês pensam, disse ele. Sou seu guia, seu espírito protetor, estou encarregado de dirigi-la. Após alguns minutos de conversação séria, nos deixou dizendo: adeus, ela está no seu camarim, é preciso que eu vá velar por ela. Evocamos, em seguida, o espírito de Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução de sua obra. Não está mal, disse ele, mas está fraca, os atores se limitam a cantar, é tudo, faltou inspiração. Depois acrescentou: esperem, vou tentar lhes dar um pouco do fogo sagrado. Então, nós o vimos no palco, planando sobre os atores. Um eflúvio parecia partir dele e se derramar sobre os atores. Nesse momento, houve entre eles um aumento visível de energia. 170. Eis um outro caso que prova a influência dos espíritos sobre os homens, sem que estes o percebam. Estávamos, como naquela noite, em uma representação teatral com outro médium vidente. Tendo estabelecido conversação com o espírito espectador, este nos disse: estão vendo aquelas duas senhoras sozinhas naquele camarote de primeira? Pois bem, vou me esforçar para que deixem a sala. Isso dito, foi se colocar no camarote em questão e falar às duas senhoras. De repente, estas, que estavam muito atentas ao espetáculo, se olharam, pareceram se consultar, depois se foram e não voltaram mais. O espírito nos fez um gesto cômico para mostrar que ele tinha mantido sua palavra, mas nós não o revimos mais para pedir mais explicações. É assim que podemos, muitas vezes, ser testemunhas do papel que os espíritos representam entre os vivos. Nós os temos observado em diferentes lugares de reunião, no baile, no concerto, no sermão, em funerais, em casamentos, etc. E em todos os lugares os encontramos atiçando más paixões, fomentando a discórdia, excitando as brigas, se regozijando de suas proezas. Outros, ao contrário, combatem essa influência perniciosa, mas só raramente são ouvidos. 171. Sem dúvida, a faculdade de ver espíritos pode se desenvolver, mas é uma das faculdades que é melhor esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, se não quiser ser o joguete de sua imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si própria. Em princípio, é preciso ficar contente com aquilo que Deus nos deu, sem procurar o impossível. Querendo ter demais, arrisca-se a tudo perder. Quando falamos que as aparições espontâneas são frequentes, não quisemos dizer que são comuns. Quanto aos médios videntes propriamente ditos, são mais raros ainda e deve-se desconfiar daqueles que dizem gozar dessa faculdade. É prudente só ter fé com provas positivas. Não falamos também daqueles que têm a ridícula ilusão dos espíritos glóbulos, a que nos referimos no item no 108, mas aqueles que pretendem ver os espíritos de uma maneira racional. Certas pessoas podem, sem dúvida, se enganar de boa fé, mas outras podem simular essa faculdade por amor próprio, ou por interesse. Nesse caso, é preciso ter em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habitual dessa pessoa. É sobretudo nas circunstâncias de detalhes que se pode encontrar o controle mais seguro.
porque há casos que não podem deixar dúvida, como, por exemplo, a exatidão do retrato do espírito feito pelo médium que jamais o conheceu em vida. O fato seguinte está nessa categoria. Uma senhora viúva, cujo marido se comunicava frequentemente, achava-se com um médium vidente que não a conhecia e muito menos a sua família. O médium disse: "Vejo um espírito perto da senhora." "Ah", disse a senhora, "é, sem dúvida, meu marido que não me deixa quase nunca." "Não", respondeu o médium, "é uma mulher de certa idade, ela tem uma fita branca na cabeça." Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu sua avó, em quem absolutamente pensava no momento. Se o médium quisesse simular a faculdade, seria fácil aproveitar o pensamento da senhora. No lugar do marido, em quem ela pensava, o médium viu uma mulher com um penteado particular de que nada poderia lhe dar ideia. Esse fato prova uma outra coisa, que a visão, no médium, não era o reflexo de nenhum pensamento estranho. Médios sonâmbulos. 172. O sonambulismo pode ser considerado uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que se acham quase sempre reunidas. O sonâmbulo age sob a influência de seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele exprime tira dele mesmo, suas ideias são mais exatas que no estado normal, seus conhecimentos mais extensos porque sua alma é livre. Ele vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é um instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem dele. Resumindo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento e o médium, o de outrem. O espírito que se comunica com um médium comum pode também se comunicar com um sonâmbulo. Às vezes, mesmo o estado de emancipação da alma, durante o sonambulismo, torna essa comunicação mais fácil. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médios videntes. Podem conversar com eles e nos transmitir seus pensamentos. O que dizem fora do círculo de seus conhecimentos pessoais lhes é sugerido por outros espíritos. Eis um exemplo notável, no qual a dupla ação do espírito do sonâmbulo e do espírito estranho se revela da maneira mais evidente. 173. Um dos meus amigos usava como sonâmbulo um jovem de 14 ou 15 anos de idade, de inteligência comum e instrução extremamente limitada. Apesar disso, em estado sonambúlico, deu provas de uma lucidez extraordinária e de uma grande perspicácia. Principalmente no tratamento de doenças, fez um grande número de curas tidas como impossíveis. Um dia, dava uma consulta a um doente do qual descrevia o mal com exatidão perfeita. Isso não basta e lhe disseram: "Trata-se agora de indicar o remédio." "Não posso", respondeu o jovem. "Meu anjo doutor não está aqui." "Que você entende por anjo doutor?" "Aquele que me dita os remédios." "Então não é você que indica os remédios?" "Oh, não, pois já lhe disse que é o meu anjo doutor que os indica." Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver a doença era um trabalho de seu próprio espírito que, para isso, não tinha necessidade alguma de assistência, mas a indicação dos remédios lhe era dada por um outro. Esse outro não estando lá, o jovem nada podia fazer. Sozinho, era apenas um sonâmbulo, assistido pelo que chamava de anjo doutor, era um sonâmbulo médium. 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que depende do organismo e que é independente da elevação, do desenvolvimento e mesmo do estado moral da pessoa. Um sonâmbulo pode ser muito lúcido e ser incapaz de resolver certas questões se seu espírito é pouco avançado. Aquele que fala por si mesmo pode dizer coisas boas ou más, justas ou falsas, colocar mais ou menos delicadeza e escrúpulo em seus procedimentos, segundo o grau de elevação ou de inferioridade de seu próprio espírito. É então que a assistência de um espírito estranho pode suprir suas deficiências, mas um sonâmbulo pode ser assistido por um mentiroso, leviano ou mesmo mau, como acontece com os médios. É aqui que as qualidades morais têm grande influência para atrair os bons espíritos. Médios curadores. 175. Mencionamos aqui essa variedade de médios apenas de passagem, porque esse assunto exigiria demasiados estudos para nosso esquema. Sabemos que um médico de amigos nossos propôs tratar desse assunto numa obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste, principalmente, no dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto, sem o socorro de nenhuma medicação. Dirão, sem dúvida, que não é outra coisa senão o magnetismo. É evidente que o fluido magnético representa aqui um grande papel, mas, quando se examina esse fenômeno com cuidado, se reconhece que há alguma coisa a mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico.
Nesse caso, as coisas se passam de modo diferente. Quase todos os magnetizadores estão mais ou menos aptos a curar, se souberem agir convenientemente. Enquanto entre os médios curadores a faculdade é espontânea. Alguns a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma força oculta que constitui a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias, quando se considera que a maioria das pessoas que se pode, com razão, qualificar de médios curadores tem recurso na prece, que é uma verdadeira evocação. 176. Eis as respostas que nos foram dadas para as perguntas seguintes aos espíritos sobre o assunto. Primeiro, pode-se considerar as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médium? Disso não se pode duvidar. Segundo, entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, tirando sua força de si próprio, não parece ser um intermediário de nenhuma força estranha? Isso é um erro. A força magnética está no homem, sem dúvida, mas é aumentada pela ação dos espíritos que o médium chama em seu socorro. Se magnetizas para curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa em ti e em teu doente, aumenta tua força e tua vontade, dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Terceiro, há bons magnetizadores que não acreditam em espíritos. Pensas então que os espíritos agem só sobre aqueles que acreditam neles? Aqueles que magnetizam para o bem são ajudados pelos bons espíritos. Todo homem que deseja fazer o bem os chama sem se aperceberem, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e das más intenções, ele chama os maus. Quarto, aquele que, tendo a força, acreditasse na intervenção dos espíritos, agiria mais eficazmente? Faria coisas que seriam vistas como milagres. Quinto, certas pessoas têm verdadeiramente o dom de curar pelo simples toque, sem o emprego dos passes magnéticos? Certamente não há tantos exemplos disso. Sexto, nesse caso, a ação magnética ou apenas influência de espíritos, um e outro. Essas pessoas são verdadeiros médios, desde que hajam sob a influência de espíritos, mas não se pode dizer que sejam médios curadores, como o entendes. Sétimo, esse poder pode ser transmitido? O poder não, mas o conhecimento das coisas necessárias para exercê-lo se o possui. Há pessoas que nem suspeitariam ter esse poder se não acreditassem que ele lhe é transmitido. Oitavo, pode-se obter curas apenas pelas preces? Sim, algumas vezes, desde que Deus o permita, mas talvez para o bem do doente seja de sofrer ainda, então acreditam que suas preces não foram ouvidas. Nono, há fórmulas de preces mais eficazes umas que outras. Só a superstição pode atribuir virtude a certas palavras. Só espíritos ignorantes ou mentirosos podem conservar semelhantes ideias prescrevendo fórmulas. Entretanto, pode acontecer que, para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhes dar confiança. Nesse caso, não é a fórmula que é eficaz, mas a fé que é aumentada pela ideia dada ao emprego dela. Médios pneumatógrafos. 177. Dá-se esse nome aos médiuns aptos a obter a escrita direta, o que não é dado a todo médium escrevente. Esta faculdade é, até o presente, muito rara. Ela provavelmente se desenvolve pelo exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma constatação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Só a experiência nos pode revelar se a temos ou não. Pode-se experimentar e, além disso, pode-se perguntar a um espírito protetor por outros meios de comunicação. Segundo a maior ou menor poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. É suficiente colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou designado pelo espírito, durante 10 minutos ou um quarto de hora, algumas vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. Por isso é impossível se obter qualquer coisa em reunião de pessoas pouco sérias ou que não estivessem animadas por sentimentos simpáticos e benevolentes.